Agora esta chamada está sendo gravada. Pai de infinita bondade e misericórdia, nós aqui humildemente reunidos nessa noite de quarta-feira para realizar o nosso estudo, te agradecemos, Senhor, por mais essa maravilhosa e santa oportunidade de estar na tua presença, com a tua permissão, todos com o pensamento focado em Cristo, Senhor, pensando no bem, emitindo boas vibrações, para que o nosso estudo possa ser o mais tranquilo e o mais fluido possível, Pai. Que nós possamos realmente nos dedicar a entender a tua palavra, Senhor, a poder colocá-la nos nossos corações, para posteriormente colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente. Muito obrigado, Senhor, também pelo nosso grupo maravilhoso de estudo, pelas pessoas que não puderam estar aqui presentes, Senhor, que seus bons espíritos possam visitar o lar e o coração de cada um, abençoando e iluminando os caminhos, Pai. Ilumina-nos na noite de hoje e que tudo possa correr da melhor forma possível, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Obrigado, Wellington. Olha, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, tá? Nós vamos retomar nosso estudo, quem está vindo a primeira vez, ele ocorre em duas partes, né? A primeira parte, até umas 8h20, aproximadamente, a gente trabalha o livro dos Espíritos, tá? Então, normalmente eu disponibilizo uma tela, tá? Com um PowerPoint, né? Mas quem quiser acompanhar pelo livro, fica à vontade, ok? Então, vamos lá. E nós estamos no terceiro livro, o livro dos Espíritos. Esse estudo já está há mais de 5 anos, né? Nós já estamos conversando, refletindo, buscando aproveitar ao máximo esse encontro para interagir, para colocar seus posicionamentos. Então, cada um pode fazer o que entende da pergunta, e depois a gente traz a resposta do Livro dos Espíritos, até para ver se nosso pensamento está próximo da resposta que a espiritualidade nos oferece, tá? E depois cada um pode refletir o que falou, o que pensa, e conforme as respostas que são dadas, né, para que a gente vá se adequando ao pensamento espírita. Então, o Livro dos Espíritos ele nos traz a filosofia, ele nos apresenta o arcabouço de uma nova maneira de ver o mundo, uma nova forma da gente compreender o mundo, e a maneira que é dada pelos espíritos, a espiritualidade superior, através do trabalho do professor Denis Arrivaio, que assina como a gente conhece como Allan Kardec, ele nos apresenta essa doutrina, está com um pouco mais de 180 anos, né? Esse livro, ele é realizado em perguntas e respostas, tá? Então, Kardec faz a pergunta, a espiritualidade responde. Então, você vai ter pergunta de todos os matizes, 1019 perguntas e respostas, e que quem tiver curiosidade, tiver dúvida, vê qual é a sua pergunta, você vai encontrar lá nesse livro, tá? E a resposta é só seguir, que você vai perceber a coerência de todas as respostas. E se a gente vê Kardec, no início faz uma pergunta, lá no meio ele volta a fazer a pergunta, com novos acréscimos, a gente percebe que Kardec ele vai fatiando, né, os questionamentos para nos dar a maior clareza possível sobre a criação do mundo, sobre a divindade, né, sobre o mundo espiritual, né, sobre a questão das leis morais, as leis divinas, em que Kardec propõe estudar as leis divinas através de uma classificação de 10 leis, né? E a espiritualidade diz, olha, tranquilo, só que lembre-se, essas 10 leis, ela não esgota o conhecimento. Tá? Mas se nós já tivermos essas 10 leis trabalhadas em nós, já vai ser um avanço tremendo. A gente vai avançar muito se a gente conseguir incorporar essas informações ao nosso dia a dia.
Então, o livro terceiro fala das leis morais, né? Nós estamos iniciando a lei de sociedade, tá? Essa lei de sociedade, hoje o nosso tema vai ser a necessidade da vida social, que está no livro terceiro, capítulo 7, item 1. Essa formatação é do Alberto Lima, né, que sou eu, e nós estamos no módulo virtual. Tá? Então, a lei de sociedade, Kardec ele subdivide ela em 3 tópicos. Tá? Então, ele vai trabalhar as questões sobre necessidade da vida social, se realmente é necessário a gente viver em sociedade, se a gente não poderia viver isolado, né? Que ganho a gente tem em estarmos vivendo em sociedade, né? O porquê disso. E depois ele vai questionar, fazer perguntas sobre o isolamento, de uma vida de isolamento. A gente vai perceber que muitas pessoas resolveram adotar isso, né? Em determinado momento da vida, se isola, né? Vai perambular, vai ser um ermitão, vai morar numa caverna, vai viver em mosteiro, né? Vai fazer voto de silêncio, né? E a questão dos laços de família também ele vai trabalhar, né? Fazer várias perguntas sobre isso. Então, a lei é uma só. Ele somente subdivide para, pedagogicamente, porque ele era um pedagogo, facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Vida, né? Vida em sociedade, né? Ou vida social. Vida. Conjunto, lá no dicionário que eu estou com, ele fala que é o conjunto de hábitos e costumes de alguém, com a minha vida. Conjunto de hábitos e costumes, né? Que eu levo comigo, né? É a maneira de viver, né? Reunião daquilo que diferencia um corpo vivo do morto, e tem vários sentidos para a palavra vida, né? Então, mais para nós, vamos utilizar essa ideia de um conjunto de hábitos e costumes, ou seja, da maneira de viver. Social, vida social, né? Social, o dicionário.com fala que é sociável, que prefere estar em companhia de outras pessoas. Então, conjunto de hábitos e costumes de alguém, né, que prefere ficar na companhia de outras pessoas. Social de respeito à sociedade, aos cidadãos que dela fazem parte, né? Ou seja, o conjunto de hábitos e costume de alguém, né, que vive em sociedade, né? Ou a reunião, maneira de viver, né, dos cidadãos, né, que faz parte de uma sociedade, né? Então, vida social, nós esmiuçar essas ideias iniciais para a gente entender o que é a vida social. Alguém que vive de um jeito dentro da sociedade, tá? Vamos lá. Feita essa parte introdutória, a primeira pergunta que Kardec vai fazer é se a vida social ela é natural. É algo da lei, ou seja, é algo, ou é uma criação da sociedade, de um grupo, de um clã. E antes de trazer uma resposta, eu quero saber de vocês aí. Pode abrir o áudio, né? Vocês entendem que a vida, né, esse conjunto de hábitos que a gente traz para viver junto em comunidade, é algo natural ou é algo artificial? É uma criação, em determinado momento os humanos resolveram criar, ou isso é da natureza? E aí? Creio eu que é da natureza, né? A gente tem a obrigação de se ajudar. Se fosse cada um por si, aí não ia ter como, né? A gente não ia ter formas nem de progredir, creio eu, que se cada um viver isolado no seu mundinho, não tem um contato social, a gente não vai ter que lidar com dificuldades na vida do outro, até porque, né, se ficar isolado, como é que você vai amar o outro? E a gente é obrigado a amar, né? Isso é um mandamento. Nós temos que aprender a amar. Interessante, né? Então, você acha que viver isolado não teria chance de aprender alguma coisa? Até teria, mas muito mais devagar, né? Porque, até considerando aí a questão dos espíritos mesmo, né? Por que na Terra tem espíritos de diferentes elevações, né? Um tem que causar provas para o outro, né? Boa noite. Oi, Eu creio que seja necessidade. Por necessidade, a gente vai formando aquela sociedade, aqueles grupos, né? Para se proteger, para sobreviver.
para poder, até um fato de você, porque sozinho, né, sozinho não sobrevive, como é que vai sobreviver? Como ela está falando, nem vai aprender, e qual o benefício, qual a utilidade de se ficar só? Eu não sei se vocês assistem ou assistiram alguma vez um programa, acho que é National Geographic, acho que também pode passar na Band, é Largados e Pelados. Alguém já assistiu episódios? A criatura, Sim, a nunca criatura, assisti, mas já vi propaganda. a criatura sai da Passando. sociedade, né? E a norma você entrega tudo, tira a roupa, não só leva um item da sociedade, é um item básico, que pode ser uma bacia, né, para ferver água, ou uma faca, né, ou alguma coisa para fazer o fogo. Gente, a dificuldade é algo absurdo. Você olha, você vai olhando de longe, né, se coloca na posição. Você não tem mosquito, né, para comer, para beber água, a maior dificuldade. Algo simples para a gente, tomar banho, não tem sabão, não tem roupa, não tem abrigo, não tem nada. É algo que você olha assim, gente, era muito atrasado se a gente ficasse dependendo só da gente mesmo. Quanto tempo leva para fazer um abrigo, para fazer caçar, preparar? Tipo assim, passam 21 dias ou uma semana, acho que é 21 dias a norma lá para passar. A criatura seca, volta, perde 7, 10 quilos nesses 21 dias. A fome, a sede, as pragas, a alimentação, é uma coisa que nos dá uma ideia como é interessante a vida em sociedade. Sim. A gente começa a perceber como a gente avançou vivendo em sociedade. Quando a gente vai por conta própria, é horrível. Eu vi um desenho, né, que tratava de uma questão até interessante. Nesse desenho, a sociedade era a sociedade normal, e aí, de repente, todo mundo era transformado em estátua de pedra. E ficava, acho que 150 mil anos, todo mundo em pedra, até que começava alguns a voltar a ser humano. E eles tinham que começar a sociedade do zero. E isso aí levanta uma questão lá da questão da sociedade mesmo. Se fosse sozinho, se fosse cada um por si, que a gente não estaria tendo essa reunião aqui, porque você ia ter que aprender a fazer tudo, e você não ia dar conta. Por exemplo, eu estou na frente do computador, eu não sei fazer o computador. Exato. Alguém fez, eu não teria fez para a gente, né? Então, tudo você ia estar limitado àquilo que você só consegue fazer. Alguém aqui sabe fazer internet? Já não ia dar certo. É uma boa colocação. O próprio alimento, gente, a roupa, né? Alguém fez para mim a roupa que eu estou usando. Uma questão que eles levantam lá também, né? E eu já vi isso em outras partes também. Se pega um homem aqui da sociedade evoluída, fala, não, você vai ser mandado lá para o começo da sociedade, tal, para você mandar um pouquinho de evolução para lá. Não consegue, porque como que a gente vai conseguir? Porque a gente tem as coisas aqui evoluídas, mas é porque tem na mão, porque outras pessoas fazem. A gente não entende, a maior parte das pessoas, tanto assim de física, química, básica, para fazer as coisas mais básicas. Imagina as coisas mais complexas. Exatamente. É isso que deve chamar a atenção. Olha, o que você come, aquilo que nós estamos comendo hoje, que eu quiser comer daqui a pouco, alguém fez para nós. Alguém tem que produzir, né? Alguém fez para nós. Você vai na geladeira ali, que vai pegar um iogurte, foi outros ou outras que fez. Você vai pegar um flocão para fazer um cuscuz, comida regional daqui, foi alguém que fez, alguém que plantou, alguém que levou para a indústria, alguém que preparou, alguém que sacou, outros que trouxeram, né, embalaram, fizeram o transporte, colocaram à disposição no supermercado e eu lá fui buscar. A gente não se dá conta de que facilita muito a vida da gente viver em sociedade, né? A gente seguir esse espaço de um item somente.
né? Um item só, um cuscuz, né? Gente, eu não fiz, eu não sei fazer, né? Se eu soubesse plantar o milho, quantos dias depois, 3 meses depois, é que ele estaria pronto a espiga? Eu teria que tirar a espiga lá, né? Secar, moer, para fazer o cuscuz. Então, a vida é algo necessário, como diz Janete, né? Uma coisa necessária. Né? Mais Cada alguém, contribui um pouquinho, né? mais alguém com a colocação para a gente ver a resposta? A Eu vida acho, só... Oi, fala, Cris. eu acho assim, boa noite. Eu acho assim, se você precisa, que é natural, você precisa dar amor. Não foi ensinado isso por Jesus? Como é que você vai dar amor a quem se tiver só você? Né? Você precisa do outro para poder fazer esse amor, fazer a caridade, fazer o bem, não é? Sim. Só para você não adianta. Só para você chega a ser egoísta, não é nem amor mais, né? Eu acho que você precisa, assim, viver em sociedade. Sim, É uma coisa natural. É uma coisa natural. Mais alguém? Então, vamos ver a resposta? Vamos lá, vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala. Ele diz, certamente. Então, ele concorda, né, com essa pergunta, ele afirma, certamente, né? A vida social é natural. Tá? Aí ele vai complementar. Deus fez o homem para viver em sociedade. Essa é uma afirmação do Espírito de Verdade. Deus nos fez para viver em sociedade. Isso vai ter um peso lá na frente quando a gente for ver a questão do voto de silêncio, né, da vida de isolamento. Né? Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relação. Né? Ou seja, a questão do amar, do cuidar, do falar, né? As outras faculdades né, de interagir, de aprender, né, de escutar, de ouvir, né, de perceber, de intuir, tudo isso é desenvolvido, né, ou aceleradamente é desenvolvido quando estamos em vida de relação, quando estamos nos relacionando. Tá? Então, certamente a vida social é natural. Por essas colocações, o Espírito de Verdade ele é muito lúcido nessa parte. E já traz essa afirmação, que Deus nos fez para viver em sociedade. Quando a gente vê, a pessoa está lá, agora eu quero me isolar, vou me isolar, tá. A gente vai de encontro a isso aqui, né? A essa colocação, que o homem foi feito para viver em sociedade. Tá? Então, se você tem capacidade, se você tem conhecimento, né? Sozinho você vai usar para quê? Para você mesmo. Né? A gente vê lá, né, a questão do Hélio falando da ideia de levar o espírito, né, aquele ser, lá para a antiguidade. Né? A própria ideia que o Espiritismo nos coloca, que no mundo de regeneração, aquelas almas que não se adaptarem aos novos tempos serão convidadas a habitar outros mundos que estão numa época primitiva. Né? Então, a criatura hoje, um doutor, pós-doutor em física, química, muito conhecimento, ele vai reencarnar em um ambiente rústico, onde só vai ter como instrumento uma pedra, né? Um pedaço de pau, um osso, para se defender. Ele vai para lá, para esse ambiente. Ele vai modificar o ambiente de imediato? Não. Não vai ter a tecnologia. Mas, por outro lado, ele leva a capacidade de aprender rapidamente. Viu, Wellington? Ele leva a capacidade de aprender rapidamente e mesmo com aqueles poucos itens, ele já faz outros itens. Já leva a ideia de fazer um abrigo, né, de proteger a tribo por um ataque de animal, já leva a ideia de fazer armas diferentes. Né? Não vai ter a mesma tecnologia de agora, mas ele leva a inteligência, e então ele vai ensinar aquelas criaturas lá a fazer uma flecha, a apontar aquela pedra para ficar mais afiada, né? Pegar um osso, vai ralar
para deixar ele mais afiado, para fazer ser pontiagudo, ele vai usar o fogo, né? Para, aos poucos, vai também trazendo tecnologias conforme aquele mundo, né? Não perde o conhecimento, só que ele vai se adaptar a esse conhecimento, às tecnologias que ele vai ter em outros mundos. Tá? Tranquilo aqui? Automaticamente, né, naturalmente, vai se juntando, né? As pessoas vão se juntando, a sociedade vai se formando. Né? Sim, é muito mais fácil defender. Quando eu falo do Largados e Pelado, eles têm o casal, né? Mas também eles têm chamada a tribo, em que ele reúne 4, 5 daqueles grupos, se reúnem no local só. Aí eles formam a tribo, eles já têm mais capacidade de conseguir alimento, né? Ele tem mais capacidade de defesa, eles se alimentam melhor. Então, a gente percebe também essa parte sociológica numa série que, aparentemente, a gente diz, é só para ganhar like. Não, mas traz essa possibilidade de a gente encarar aquela vida grosseira de como será ou como era anteriormente, né? Mesmo que... Traz essa reflexão, né? E dá reflexão, exatamente. Caramba, quando junta os grupos, fica um clã, né? Fica fortalecido, se defende mais fácil, né? Enquanto juntou, a coisa melhora, né? Exatamente, é a vida em sociedade, né? É que veio complementar isso, né? Então, o homem foi feito para viver em sociedade, se defende melhor, se alimenta melhor, né? Produz melhor, e por isso que crescemos e avançamos muito, né? Tranquilo? Algum questionamento sobre a resposta do Espírito de Verdade? Concordam? Beleza? Vamos para frente? Então, aqui, o Léo Poeta, ele diz que a vida em sociedade requer, inexoravelmente, a habilidade de articular positivamente entre os elementos envolvidos nos atos do cotidiano. Ou seja, começa a aprender, ganhar essas habilidades. Não vai ser de imediato, mas aos poucos a gente aprende a conviver, né? A interagir, e aos poucos a sociedade fica mais fácil de convivência, né? Vamos lá. Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Nós sabemos que viver em sociedade faz parte da lei natural, certo? E o contrário, nos isolar, esse isolamento absoluto é contrário à lei? Será que é contrário? Ou eu posso, em determinado momento, né, por uma questão psicológica, uma doença, eu posso ser isolado, né? E aí? Bom, acredito que contrário mas existem aí as exceções, né? Tem momentos que a gente precisa se isolar. Principalmente quando a gente precisa se curar ou tratar alguma ferida interna. Jesus também exemplificou isso, né? Quando ele pegou o barquinho e foi lá para o meio do mar. Aí nós estamos falando de isolamento temporário. Mas o absoluto, eu vou sair da sociedade, eu vou para o meio do mato, não quero contato com mais ninguém, né? Vou para uma ilha deserta, não quero saber mais de ninguém. Isso é contrário à lei natural? Eu acho que isso aí é tão contrário à lei natural que é até difícil do camarada conseguir realizar isso hoje, hein? Se conseguir, vai ser a exceção da exceção, tem que ser a pessoa com bastante dinheiro, inclusive, para ir para algum lugar isolado. Senão, não consegue. A própria atualidade já está impossibilitando, né, esse tipo de decisão, né? Mas vamos lá. Então, o cara está lá na sociedade, convivendo, e resolve sair da sociedade. Não quero mais, absoluto, não quero mais contato, não é temporário, eu não quero mais saber de ninguém. Tá? Aconteceu, né? Na história da humanidade, o primeiro assim que a gente sabe que tomou ciência, né? E terminou sendo transformado em santo. E ele vai gerar, né, uns seguidores que vão adotar a sua decisão, né? Santo Antão, ele nasceu na cidade de Conan, no Egito, né? No século III, né? E ele resolveu ser religioso, né?
E vendo, pegar aquela passagem lá em Mateus, se quiser me seguir, vai, vende tudo que tem e segue-me, né? Ele era de uma família rica, então ele vendeu os bens, né? E foi morar numa caverna, no deserto, vivendo uma vida de oração e de sacrifício. Passou 18 anos nesse isolamento, né? Morando nessa caverna e seguindo um regime rígido, oração, comendo frugalmente o que tinha, né, as raízes, 18 anos. Tá? Só que a fama daquela criatura, né, quando a gente vê alguém fazendo algo diferente, a gente gosta de se espelhar, né? E começou a se espalhar que existe um santo morando naquela caverna. E as pessoas vinham mais para perto, uns para se consultar, para falar, né? Homens, mulheres, procuravam imitá-los. É um sujeito iluminado, né? Então, se ele está vivendo, deve ser a maneira correta. Então, muitos resolveram imitá-lo, e ele passou a ser chamado o pai dos monges ou o pai dos eremitas cristãos, né? Santo Antão. Então, ele vai gerar todo um processo de imitação, em que vai com a ideia dos mosteiros, né? De isolamento, voto de silêncio, para que as criaturas que não querem conviver em sociedade fiquem lá. Tá? Então, a vida de isolamento absoluto é contrária à lei natural? Voltamos a refazer a pergunta. O Espírito de Verdade vai dizer, né? Primeiro, Nino Carneiro, isolamento é o fechamento dos caminhos que nos faz viver a vida. É algo para a gente refletir, né? Você fecha. Você simplesmente se isola, você fecha os caminhos que permitem a gente viver, né? Ou viver a vida social, a vida de sociedade, em que a possibilidade de a gente aprender é muito maior, né? Mas o Espírito de Verdade vai dizer que sim, ela é contrária à lei natural. Tá? Vida de isolamento absoluta, aquela que você se isola e não quer mais saber de ninguém. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, quando eu saio da sociedade, eu deixo de ajudar, eu deixo de ser participativo, eu deixo de ensinar, eu deixo de ouvir, né? Então, eu deixo de concorrer para o progresso. Por isso que ela é antinatural, né? Porque a gente busca viver em sociedade, é mais prazeroso, né? Dá trabalho, tem conflito? Tem, mas os conflitos, são os conflitos necessários, né? Faz parte de um planejamento divino. Gente, viver em natureza, ou viver encarnado, né, em sociedade, faz parte do planejamento divino. A natureza, né, ela vai nos permitir, vai nos dar tudo o que precisamos para a gente desenvolver nossas habilidades. Primeiramente, a gente nasce, aí vai lá, vivendo só para si, o adolescente, depois toma conta só de si, depois ele se encanta, casa, né? Vai ter um parceiro, vai ter dificuldades, mas ele vai ter que aprender a conviver com o parceiro ou com a parceira. Quando ele começa a aprender a conviver com parceiro e parceiro, vem os filhos, né? Ou vem sogra, vem genro, né? Ou seja, maneiras também dele reaprender a conviver. Depois vem filhos, né? Vai ter que aprender novas tarefas, novas habilidades. Depois que os filhos crescem, vêm os netos. Ou seja, em todos os momentos da existência, a natureza nos dá aquilo que a gente precisa. Ou seja, atritos, ele vai nos dar possibilidade da gente de compreensões novas. Quando eu me isolo, eu tiro isso. Quando eu me isolo dessa vida em sociedade, eu perco um bocado daquilo que a natureza foi planejado para mim, que a lei divina, né, na sua sabedoria, vai nos dar, através dos atritos, através das dificuldades, através da problemática, da própria convivência social, são maneiras da criatura aprender a desenvolver habilidades. Quando ele resolve sair, ele abre mão, né, das benesses que a providência está nos oferecendo. Por isso que ele vai dizer, né, que é contrário à lei natural.
Porque você está abrindo mão desse processo, né? Que instintivamente é algo que as criaturas se procuram. Eles se procuram, viver só é horrível, gente. Você está ali, se adoece, não tem ninguém que cuide de você, né? E você sabe ter um companheiro, uma companheira, um amigo, você sabe que alguém vai cuidar de você na hora que precisa, né? E aí, gostaram da resposta do Espírito de Verdade? Concordam com isso ou não? Era isso que estavam pensando? As pessoas se buscam, né, por conta dessas facilidades. E gera dificuldade, né? A convivência em sociedade gera dificuldade, gera problemas que não teria também, né? Mas aí é aquele empurrãozinho que a gente precisa para aprender a resolver e caminhar com as perninhas ali e resolver problema e seguir em frente. Como é que vai saber que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, né, que eu sou mal-humorado, né? É o outro que vai me apontar isso. É o outro que vai despertar isso em mim, né? Então, achar que me isolando, viver de orações, viver comendo frugalmente, eu estou no caminho da iluminação, lida engano, viu? Você está abrindo mão daquilo que a providência vai te oferecer, que vai ser o melhor caminho do nosso crescimento. É exatamente o que a lei natural nos oferece. Ela vai nos dar aquilo que precisamos para a gente crescer. Tranquilo? Tem mais uma pergunta ainda. Questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, naquele processo instintivo, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? Quando nós buscamos viver em sociedade, a gente está fazendo somente porque a gente tem interesse próprio ou há algo por trás, a providência mexendo os pauzinhos para que as coisas funcionem, nos apresentando, está lá o Alberto nascendo no interior do Piauí, diante de um monte de movimento, ele vem parar no Rio Grande do Norte. Vem parar no Rio Grande do Norte, que eu não conhecia, só de ouvir falar, né? Me instalo aqui e não volto mais. Foi só esse sentimento pessoal ou algo mexeu, né? Uma finalidade providencial para me instalar nesse local? O que vocês acham? Vamos, gente, vamos falar. Eu creio que, como tem uma parte aí instintiva do homem, tem algo providencial também. Tem os dois, né? É uma mistura dos dois, mas tem. Creio eu, né? Acredito eu, que tem esse providencial porque é algo instintivo. Né? Que é algo que já tem ali uma sementinha dentro do ser humano ali, de que ele vai querer buscar essa vida em sociedade, de que ele vai precisar se aliar à sociedade, né, e viver em sociedade. Alguém mais? O pessoal tão calado, esse povo. Só eu e o Ali falando. Cadê o resto? Não tem mais gente não nesse grupo? Vamos, gente. Quero ver a voz. Eu creio que em tudo em nossa vida tem sim, né, a parte espiritual, tem as orientações para que aquilo aconteça, mas não que eles interfiram, né? De alguma forma é uma interferência, mas assim, tem como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai pagar a nossa parcela, as pequenas parcelas das nossas dívidas, vamos dizer assim, como é que a gente vai resgatar, se não tiver esses encontros, esses reencontros, né? Muito bem. Gilceia, você ia falar. Vamos? E aí? Pessoal calado mesmo hoje. Eu também, eu Fala, também Maria. acho que, boa noite, gente. Eu também acho que tem essa parte de uma finalidade providencial e até algo íntimo, né, instintivo, que já vem do planejamento encarnatório. E aí a gente tem o livre-arbítrio para seguir ou não, né? Mas
tem a ordem geral que comanda todas as coisas. Vamos lá, para ficar mais claro, né? A gente pode dizer, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu não sei qual é a minha tarefa, eu não sei, eu não lembro do meu planejamento reencarnatório, então eu não sei o que eu estou fazendo. Não precisa saber, gente, não precisa lembrar, tá? O que nós precisamos vai bater na nossa porta. O que a gente precisa vai bater na nossa porta. Vai, Iris. Iris, com você. Iris? Pode falar. Abra o áudio. Deus, eu tô doida. Nada acontece por acaso. Tudo que nos acontece é providência divina. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente planejou do lado de lá, a gente vai receber do lado de cá. Cedo ou tarde, a gente vai ter como liquidar nossas dívidas. Agora, se a gente não quer liquidar, aí é outra história. Então, lembre... Isso, vai falar. Entendeu? As coisas acontecem porque precisam acontecer. Então, vai acontecer da gente ser levado para onde a gente está precisando estar. Com certeza. Né? Por exemplo, o Alberto saiu lá de Arupevê parar no Rio Grande do Norte. Então, eu não sei o que eu faço, eu simplesmente apareci aqui. Não. Teve um processo de interesse pessoal, o emprego que me apareceu foi para... Tinha muitos locais, mas intuitivamente eu escolhi, né, Natal. Na hora da escolha, Natal. Não foi por acaso. Né? Tudo aparentemente é por acaso. Tudo a trilha para a gente não vê aquela interferência, o espírito aparecendo e mostrando, vá para lá. Não. Mas as coisas vão acontecendo de maneira tão, entre aspas, natural, né? Essa é a ação da providência, gente, na ordem geral. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Exatamente. Né? Alberto, deixa eu tudo que nos acontece tem um lado bom e tem um lado ruim. Depende de como a gente vai olhar o acontecido. Sim. Era Marília que ia falar? Alberto. Vai, Janela. Não, porque quando vocês falavam, eu lembrei de uma história bem pequenininha, assim, eu sempre achei isso interessante. Papai saiu do Ceará, né, para Paraíba. E lá tentou a vida dele na mesma época não, que mamãe era, a diferença de idade deles era quase 20 anos. E mamãe nasceu em Paraíba e veio para cá. E acabou que papai veio para cá também, casou, mas no final ele teve que casar novamente e achou mamãe. Aí as histórias dele, se eu fosse contar, era muito interessante, porque era como se fosse um atrás do outro, e acabou que reencontraram. É essa a ação da providência, né? Tudo acontece naturalmente. E quando se diz que a sua tarefa está à sua frente, ela vai bater a sua porta através do dever. O seu dever é a sua tarefa, gente. Né? O seu dever como esposa, como esposo, como pai, como filho, né? Como profissional da área. O seu dever está ali. Tudo natural acontecendo, é o emprego que vai surgir em determinado local, né, em outra cidade, na sua cidade. E lá do interior eu vim parar aqui. Né? Eu fico assim, rapaz, como é que eu vim parar aqui nesse lugar? Fui para Minas Gerais, de Minas para cá. Já rodei, já fui para outro estado e voltei de novo para cá. Então tem que ficar por aqui mesmo. Quem falando? Se é para contar a história, eu vou contar uma também. Conte. Alberto, vou contar uma história bem curtinha, faz efeito Paixão falou aí agora. Quando o pai dela veio morar aqui em Natal, papai tinha umas casas lá no bairro Tirol, e ele foi inquilino de papai. Anos depois, muitos anos, papai já tinha falecido, mamãe já estava perto de partir também. Aí eu fui estudar com a irmã de Paixão. A irmã dela casou com meu irmão e eu casei com ela.
Só que a gente vai descobrir isso quando a gente começou a namorar, que eles tinham sido inquilinos de papai. Tá vendo? Então, tudo está na nossa cara, né? É questão de a gente enxergar um pouquinho só. Então, a gente busca a sociedade por interesse e sentimento pessoal? Sim, né? Porque através da sociedade fica muito mais fácil. Eu não preciso fazer meu alimento, o alimento já está pronto, né? Inventamos meios de troca que eu não preciso ir fazer escambo, né? Uma outra forma de circular as mercadorias que chegou hoje hoje, ninguém pega mais nem dinheiro, né? Nem dinheiro a gente pega mais, né? Tudo virtual, né? Mas tem essa a finalidade potencial na minha frente. Ou não é? Daqui uns tempos vai ser só bônus horas. Boa, Marília, muito Tomara boa. que já chegue. Está chegando, está perto. Então, vamos ver a resposta da... Tomara que já chegue. Vamos demorar ainda. Vamos lá. Vamos ver a resposta da Espírito de Verdade. Diz: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Olha que legal, gente. É muita lucidez. Em 1857, essa resposta. Tá? Ou seja, na época que era o auge, se isolar, ir para mosteiro, né? E ele traz isso para a gente. O homem deve progredir. Sozinho a gente não consegue. Aquela série que eu falo no Largados e Pelados, ela é bem característica. A criatura que se esforça, trabalha, cansa e não produziu nada. O abrigo não sai, a comida, se não fizer a comida, se não ferver a água, se não for procurar água, não sai. Então, ele termina se debilitando. 21 dias depois, a criatura está só, né? Está na academia, fica fino, né? E bruto, comendo o que aparecer, né? Cobra, lagarto, o que se mexer estão comendo, de tanta fome, né? É interessante isso. E Kardec faz Eu adoro essa série, ela é muito boa. Teve um tempo que eu estava tão viciada que assistia direto. Eu assisti alguns episódios, mas eu percebi, Maria, que tem umas pessoas que eles ficam tão aficionados naquilo que voltam, né? Ele faz eles voltam. Teve volta até uma para de novo, ele não competição. fica satisfeito, ele quer se superar, quer mostrar que pode, mas não esquece isso, que ele fica embrutecido. A criatura come de tudo, não tem negócio, não tem dó de nada. Mexeu, é comida para ele, né? Mexeu, E nem tomar banho, não faz nada, escova dente, não tem nada. Nada, às vezes fica intoxicado por besteira. Por tomar uma água, a pessoa é hospitalizada. Se não tivesse o socorro, né, da sociedade, estaria morto, né? Então, Kardec diz: nenhum homem dispõe de faculdades completas. E é pela união social que eles se completam uns aos outros. Isso é maravilhoso. Por mais título que a criatura tenha, né, em determinada área, se você bota ele na cozinha para fazer a comida, ele não sabe fazer, né? Ele vai pedir pelo iFood, né? Mas ele não tem essas faculdades completas. Então, a união social é que vai completar uns aos outros. Eu não sei fazer comida, mas alguém sabe, vive disso. Então, eu peço. Eu não sei fazer a roupa, mas alguém faz roupa. Eu já vou pegar ela pronta, né? Então, para assegurar o seu próprio bem-estar e progredirem. Então, não vou perder tempo em plantar. Eu já vou usar minha inteligência, minhas habilidades para uma outra atividade. Eu vou progredir numa outra atividade. Eu não preciso mais daquilo, de correr atrás do alimento. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Tá? Nós fomos feitos para viver em sociedade e não isolados. Esse é o raciocínio de Kardec, que é o comentário dele. Tranquilo? Algum questionamento? Alguma colocação? Uma reflexão interessante acerca do programa também é que, assim, antes deles irem para lá, eles
se encontram com pessoas, com nativos, né, que vivem ali na região e que ainda possuem uma vida mais arcaica para aprender. Ou seja, aquilo que antigamente era só o que sabia, hoje em dia ninguém sabe mais fazer, tem que reaprender a acender um fogo, a tratar um animal, né? Tudo aquilo que naquela época já era mais fácil. Sim, né? A coisa que a gente se preocupa, fazer fogo, né? Acender um fogo, quem que se preocupa com isso hoje? Agora, vá para o meio do mato para você ver, né? Como está lá colocado nessa série. Gente, a coisa mais primordial é o fogo, para a questão de proteção, né? Para os animais, né? Outros predadores, a questão dos bichinhos legais, que são mosquitos. Eu vou nada para um lugar desse, eu prefiro esse ambiente, está melhor do que lá, viu, Marília? Tá bem, bem mais. É louco. Aí eu brincava com meu pai. Meu pai saía metido a sobrevivente, ele assim, né? Eu 80 e poucos anos, né? Falando da vida rústica, né? Que ele tinha que caçar, tinha que pescar para se alimentar, para alimentar a família, né? Aí eu falo comentando, que tal você ir para a série dessa? Aí eu vou, mas eu quero uma espingarda. Aí fica fácil. Aí é fácil, meu amigo. Aí eu vou, mas eu quero uma espingarda. Vou com a Espingarda e eu levar um desvio. isqueiro, né? E o mais importante é aprender a fazer fogo lá para essa situação. Você mata o animal, e se você não tem fogo, como é que você vai assar a carne? Vai comer ela crua? Aí quando você vai reduzindo, o que é básico, aí é o fogo e uma ferramenta para você matar ou se defender, para fazer o abrigo, que é o que a maioria leva, uma faca e uma bacia para cozinhar água. Para ferver a água. Exatamente. Né? É bem interessante, O é uma básico do básico, reflexão né? mesmo. É o básico do básico. Ou seja, ninguém se preocupa hoje para fazer fogo, fazer roupa. Que isso? Não, para quê? Outros fazem. Vida em sociedade, né? Uhum. Só que tem muita gente que fala, né? Eu queria me isolar do mundo, eu queria viver num lugar que no meio do mato, que não tem ninguém. Aí você vai ver que a pessoa, a criatura, não sabe fazer um arroz. Vai viver no meio do mato, sim, vai. Mas o meio do mato, é com internet. Tudo, né? Com TV a cabo, tudo. Internet, TV a cabo e alguém para fazer tudo para você. Aí é fácil, né? Se possível, até com o iFood, né? Tem que ter um endereço que chega o iFood também. Exatamente. Eu não quero ver a cara, é só botar ali que eu vou buscar a comida. Aí é fácil. Continua dependendo da sociedade, só que agora vira um sanguessuga. Né? Se você faz isso, você passa a ser um sanguessuga da sociedade, já que você não auxilia em nada a sociedade. Não dá nada. Tem outro... troca, né? Pensando só nele, né? Só que é o isolamento. Ele quer se isolar das pessoas, mas o conforto ele quer continuar. Exatamente. Ou seja, eu quero usufruir da sociedade, né? É igual os nossos nativos, né? Eu tive uma experiência com os índios lá no Mato Grosso do Sul, passei uns 60 dias andando nas reservas, e tentando entender o que eles necessitavam, que estava havendo muito atrito, muita morte de indígena, muito enforcamento, muita decepação de cabeça, né? Atrito tremendo, né? Nossa. E lá a gente foi olhar, eu, pelo menos na minha visão de historiador, né? Gente, é algo que não tem cabimento. Aqueles nativos lá, para viver como antigamente, né? Aquela ideia dos antropólogos, não pode intervir. Mas como? Eles moram praticamente dentro da cidade, lá em Dourado, a reserva fica dentro da cidade, uns 12 mil indígenas, né, nativos, não tem onde plantar, o que planta uma horta, o outro vem e toma, acha que é dele, então ninguém planta nada porque o outro quer tomar, não produz, não tem emprego, mas aí eles vivem o quê? Da cesta básica, da FUNASA. A FUNASA todo mês leva a cesta básica para as criaturas. Então, eles não oferecem mais à sociedade, né? Eu estou só usufruindo. É a internet, é o posto de saúde, é a assistência médica, é a assistência de alimentação para aquelas criaturas, criando uma cultura que não tem como se sustentar.
eu achei, para mim foi chocante. Entrava nas casas, não tinha nada, 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 nem fogão, nem nada nas casinhas deles. Sem produzir nada. Só a sociedade o que está mantendo ali, para tentar viver um modo de vida que é impossível se correr atrás daquele modo de vida que eles viviam antes, né? Antes da civilização. Né? Não tem como. Tem trabalho também, né? Não caça, não faz nada. Nada, só filhos. Porque quando criança nasce, as crianças nascem, eles recebem um valor, pelo governo dá um valor até interessante, né? Como foi lá um salário mínimo, um pouco mais, né? Por cada criança que nasce. Acaba Então, de poder perpetuar a própria cultura, né? De pesca, de caça. Não né? tem, não tem mais rio, não tem casa, não tem nada, já comeram tudo, né? E o que aconteceu, um caso esdrúxulo, é que um tomando os filhos do outro para poder dizer lá, escrever para receber mais subsídios do governo. Tomando. Aí vinha lá a mãe reclamar que tinham levado o filho, tinham roubado o filho, aquela correria. Eu, gente, é coisa de doido. Isso não tem. Será que, porque assim, nitidamente, eles poderiam estar em um planeta com estágio mais, né, anterior ao nosso, não sei, assim. Porque eles é uma parcela da sociedade totalmente fora do contexto em que a gente está hoje, né? Mas a própria tentativa de mantê-los nesse modo de vivência é algo que insustentável para a própria sociedade. Né? A criatura, você incentivar, olha, você está em sociedade, gente. Você quer manter sua dança, sua religiosidade, beleza. Você está em sociedade, você precisa de quê? Trabalhar. Né? Todos precisam trabalhar para ter seu telefone, seu iPhone, sua internet, não é assim? Porque os jovens lá querem a bebida, quer a internet. Mas vai ser como? Eu vi como uma bomba relógio na minha cabeça. Isso vai estourar um dia, vai ser uma complicação, né, para a própria sociedade, mantê-los, tentar manter os indígenas de uma maneira, os nativos de uma forma que não tem mais como eles sustentar aquele modo de vida. Tem que progredir, né? A própria sociedade criou isso, né? No momento que invadiu as terras indígenas, criou-se esse... Mas lembra da lei de transformação? Uhum. Tudo é para ser transformado. Está vivendo bem, aí chega um terremoto, um maremoto, destrói tudo, e a gente vai lá, reforma, reestrutura. Vem um outro abalo, uma peste, uma praga, destrói aquela cultura, aquele clã, aquele povo. Espíritos imortais, está para aprender sempre, né? A gente não pode ter essa visão restrita, nós, principalmente espiritista, né? É progresso sempre. Tentá-lo manter num estágio de estagnação é complicado, né? Vai demorar bastante. Ok, gente? Primeira parte nós já cumprimos, tem mais 2 tópicos, a próxima vai ser vida de isolamento e voto de silêncio, tá? Cadê a dona Fátima, nossa leitora? Eu não avistei ela ainda. Será que ela veio hoje? Deixa eu ver. Fátima? Oi, boa noite. Oi, minha amiga, é com você agora. Nós vamos precisar da sua ajuda. Vamos mudar de assunto, tá? Tá certo. Nós vamos agora retomar o estudo do livro Os Mensageiros, segundo livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier, com o espírito André Luiz, que vai nos dar detalhes do mundo espiritual, vai nos dar informação, um jornalista maravilhoso. Né? Ele está nos falando que ele foi fazer um curso, um tipo de universidade, né? Lá na cidade Nosso Lar, ele tinha bônus hora, bastante, para fazer o curso, se candidatou, foi aceito, teve uma aula inaugural lá nessa universidade, mais de 3 mil pessoas, entre eles muitos espíritas fracassados, né, que tiveram oportunidade, vieram como espíritas e se prepararam mais de 30 anos nessa faculdade, com aulas, com instrução, com teste, com provas, para reencarnar numa reencarnação programada. Tá? Espíritos que estão em nosso lar, lúcidos,
que não estão nas câmaras de retificação, que não são doentes, cidadão de nosso lar, as reencarnações são programadas, certo? Então, André Luiz está narrando alguns casos, já falou de Otávio, que ele programou a reencarnação para receber 6 amigos que tinham ajudado em nosso lar, que era para desenvolver a mediunidade, foi chamado, tinha mediunidade, mas ele desistiu. Ele ficou com medo e resolveu curtir a vida e esqueceu o dever. E ele chega fracassado no mundo espiritual, né? Passa vários anos no umbral, depois é recuperado, é levado para nosso lar, e ele estava nessa aula lá e falou do caso dele. Nós vimos o caso de Acelino, né? Que programada também, com grandes interesses da espiritualidade, ministro da comunicação depositava muita fé, muita credibilidade em Acelino, ele tinha a probabilidade enorme de fazer um bom trabalho, só que Acelino, com a mediunidade extraordinária, ele reencarna, vai exercer a mediunidade, no entanto, ele resolve viver da mediunidade, resolve cobrar valores pelo trabalho mediúnico. E isso foi a perdição dele, porque ele não executa a tarefa do espiritismo com Jesus, né, que é de auxílio, ser intermediário da espiritualidade superior, mostrar os valores da espiritualidade superior, ele se apega só aos valores materiais. Aí ele nos diz que passou uns 13 anos, foi 12 anos no umbral, sendo em convivência daqueles a quem ele tinha prestado o serviço de consulta. Ou seja, ele gerou naquelas criaturas que viviam atrás dele quando encarnado, seres dependentes emocional. As criaturas desencarnaram e continuaram atrás dele, querendo consultá-lo sobre tudo o que acontecia com ele. Então, ele gerou dependentes emocionais. Depois dessa situação do caso de Acelino, né, André Luiz vai ouvir algumas histórias depois nessa reunião. Tinha mais de 3.000 pessoas e o pessoal ficaram conversando sobre os seus fracassos. E é o que nós vamos dar continuidade. No capítulo 9, ouvindo impressões, em que André Luiz continua ouvindo esses espíritas fracassados. Nós paramos aonde, Fátima? Na penúltima página, primeiro parágrafo, nesse instante. Nesse instante. Chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ah, tá certo. Achei aqui, acho que é aqui. Tá? Então, vamos só retomar aqui da leitura anterior, para o pessoal não se perder, né? Certo. Era uma senhora, né, que disse que não conseguiu fazer a mediunidade porque a família não deixava, né? Ela acusou que o marido era neurastênico, que as filhas não ajudavam, que todos eram contra ela, né? E a amiga falou que, na realidade, se ela tivesse se calado um pouquinho, tivesse trabalhado com o espírito de sacrifício, ela tinha sobrado tempo. Então, ela veio para trabalhar com a mediunidade, mas ela, ao invés de... Talvez tivesse sido aqueles espíritos exaltados, né? Que se apaixona pela doutrina e larga tudo, esquece até a família e corre só para o centro espírita, né? E a família fica enciumada e termina por não querer aquilo, porque ela larga a família para cuidar dos outros e não cuida da família. Então, a colega vai dizer, olha, né, botar a culpa nos outros não dá certo, não. Se você tivesse trabalhado em silêncio, mostrando disposição para os sacrifícios, né, talvez você tivesse tido mais êxito, já que os atos, né, são mais fortes do que as palavras, né? E ela, então, ela diz que realmente, né, que toda vez que alguém criticava ela, né, ela também reclamava, né? Então, ela estava dando o braço a torcer, né? Para trabalhar com eficiência, né, a companheira fala, né, é preciso saber calar, né? Antes de tudo, teríamos atendido perfeitamente nossos deveres
se tivesse usado todas as receitas de obediência e de otimismo que fornecemos aos outros. Ou seja, a gente gosta muito de sugerir, olha, faça isso, faça aquilo, né? A gente dá muito receita para os outros, mas na hora, às vezes a gente deixa de fazer, né? Aí ela conta o caso dela, né? Que era parecido também, né? Que reencarnou, né? Ela diz que volta para o seu carnal para construir com Jesus. Mas, ao invés de construir, ela descai na tolice que resolveu discutir, né? Ao invés de ser um trabalhador, ela passou a ser um discutidor. Ou seja, a família não acreditava, não gostava ou não entendia a religião dela, e ela ia discutir com os familiares, com o marido, e ela ficava nesses embates. Só que nesses embates, né, quando você discute com alguém fervorosamente, a tendência é que a gente perca o equilíbrio. Quando você discute, seja qualquer, quando a gente se exalta, quando a gente se inflama, a gente muda o patamar vibratório e a gente começa a exalar fluidos deletérios. Por isso que a sugestão é sempre equilíbrio. Respira, não reaja, não dê motivo para cólera, não dê motivo para ira, né? Porque depois que entrar nesse tipo de pensamento, de vibe, você vai estourar. Então, ela vai falar que discutia muito com o marido, né? E os instrutores chamavam a atenção dela para não fazer aquilo, que ela tinha que dar exemplo, mas ela perdeu o tempo, perdeu a mediunidade em discussões. Todo mês, ela disse que praticamente todo mês brigava, né? E isso terminou prejudicando ela, porque ela não ficou em condições de auxiliar. Provavelmente, essa criatura adoeceu. Ela não fala, mas provavelmente ela adoeceu por causa desses fluidos venenosos, que era segregado da mente dela, né, da mente rebelde e enfermiça. Ela discutia. Ao invés de se calar, ela discutia. Era um discutidor. E isso, gente, acontece em todo instante. Por exemplo, política, né? Quando a gente começa a discutir política. Em pouco tempo você está desequilibrado. Em pouco tempo você toma um partido, você começa a ser o dono da verdade. Tá? E isso é perigoso, porque termina transformando o seu patamar vibratório, você fica focado naquilo, como você está doente. É pouco tempo para adoecer, né? Pronto, vamos lá. Certo. Então, nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversavam animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunham. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé, nos irmãos invisíveis,
presumia encontrar apenas galofeiros fantasiados de orientadores, e em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma, voluntária, carregada de aflições inúteis. Só um instante, pronto, Fábio. Gente, aqui é muito interessante. Então, é outro caso de espírita, né, que foi preparado no plano espiritual, numa reencarnação programada, fez curso para ser mensageiro, ou seja, mensageiro para aplicar na prática. Não era para trazer, chegar e ficar falando a mensagem, não era para colocar em prática. Tá? Então, a Ernestina, ela vai falar da queda dela. Né? E aí, quando perguntado qual o motivo que você caiu, que você fracassou na sua missão, né? Ela vai dizer que foi o medo. O medo, gente. O medo é um péssimo conselheiro. Tá? Medo é um péssimo conselheiro. Tá? Quando a gente está com medo, a gente nunca pensa coisa boa. A gente só pensa as piores coisas. Um exemplo, você vai na rua e vem alguém na mesma rua, vai passar por você, né? Quando eu não tenho medo, eu passo tranquilo. Mas se eu tiver medo, eu já vou imaginar que aquela pessoa é uma ladrão, um assaltante, um assassino que vai matar, que vai torturar. Então, péssimo conselheiro. A pessoa desequilibra, pode passar mal, pode até morrer. Né? Então, o medo é um péssimo. Então, ela vai dizer que o medo teve medo de tudo. Aí a colega vai dizer, mas como? Você foi preparada, né? As instrutoras das aulas, do curso, acreditavam que em você. Né? Lá na sala de aula era top. Era aluna nota 10, né? As instrutoras dos esclarecimentos, olha, confiava extraordinariamente. O padrão de treinamento da parte teórica era top. Né? Ou seja, a teoria, no mundo espiritual, a teoria. A gente se prepara, estuda, faz todos os cursos necessários para reencarnar, para vir colocar na prática. Agora, nós estamos colocando aquilo que nos propusemos em prática. Tá? E ela disse que não deu certo. Né? Porque aí ela diz, olha, como você me lembra isso, né? Que eu fui uma boa aluna, isso só mostra a minha queda. Porque teve todas as condições, foi bem preparada, os espíritos se colocavam à disposição dela, continuava ainda falando com ela, chamando a atenção, né? E ela ficou com medo. Disse, olha, mas a culpada não foi de fora, não, fui eu mesma. Né? Preparou bastante para resgatar, essa frase é interessante, resgatar débitos e efetuar edificações novas. O que é isso? É que quando nós reencarnamos, a gente não reencarna só para resgatar débitos. Nenhum de nós. Alguns têm mais débitos ou se propõem um resgate maior do que outros. Mas a gente vem para colher, mas também vem para semear, vem para plantar novas obras, né? Ou ele chama aqui efetuar edificações novas. Isso é regra. Quando a gente reencarna, vem com esse propósito, tá? Deixa eu ver aqui, minha bateria está querendo acabar. Carregando. Pois bem, contudo, não vigiei, né? Só um instantinho, minha bateria está querendo descarregar. Pronto, deu certo. Então, ela disse que não vigiou, né, como se impunha. O chamamento ao serviço acontece, aparece o trabalho na nossa frente, gente. Alberto, você foi parar na casa espírita. O trabalho apareceu lá.
né? Eu só tive que abrir os olhos para ver qual era o trabalho que eu tinha que fazer, né? O chamamento era todo instante. Está faltando trabalhador, está faltando trabalhador para isso, na sopa, está faltando trabalhador para falar. Então, estava na minha frente, eu tinha só que abrir os olhos, né? Mas muitos veem um chamamento e a gente fecha os olhos. Não vou hoje, está chovendo, está frio, está calor, eu não sou perfeito. Para falar do evangelho tem que ser perfeito. Não, gente. Se a gente esperar para trabalhar só quando tiver perfeito, a gente não vai trabalhar. Achar que o trabalho de ser palestrante, de falar do evangelho de Jesus, é para espírito perfeito, estamos errados. Esse trabalho é para nós mesmos, para espíritos imperfeitos. Porque trabalho de anjo é outro trabalho. O trabalho de espírito puro é outro trabalho, não é falar do evangelho de Jesus, que é o nosso beabá. Ele nos dá essa tarefa, o beabá. Olha, leva o beabá para todos que você puder, fale da mensagem. É o beabá. Não tem nada de santificar, porque eu estou falando de caridade, de amor, de indulgência, de perdão, mesmo eu não conseguindo fazer, né? Então, ele veio o trabalho, né? Orientou o raciocínio, os melhores esclarecimentos. Os instrutores proporcionavam os mais santos incentivos. Mas o que aconteceu com ela? Desconfiou, né? Desconfiou dos homens, dos espíritos e até dela mesma. Ela começou a achar que aquilo não existia. Ela começou a notar nos outros os defeitos dos outros. Essa pessoa não sei, não é confiável. A criatura começou a notar os defeitos. Esse espírito tem defeito, esse não é perfeito. Então, ela, ao invés de trabalhar, ela começou a notar defeito. E vendo os defeitos, começou a ficar com medo, ia desconfiar da equipe de trabalho encarnado, da equipe do desencarnado e até dela mesma, né? Aí ela diz, nos estudiosos do plano físico, enxergava apenas má fé. Tem pessoa de má fé? Tem. Mas não nos cabe a nós ficar anotando quem é de má fé, quem não faz o trabalho, quem é preguiçoso. Não nos cabe a gente fazer o nosso trabalho. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas espíritos galhofeiros, né? Fantasiados de orientadores, novamente olhando os defeitos. E a mim mesmo receava as tendências nocivas. Eu não sou perfeito, como é que eu vou me propor a fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer se eu mesmo não faço? Como é que eu vou falar do evangelho se eu mesmo não pratico? Muitos amigos tinham por conta de virtuosa, né? Quando a gente fica com aqueles, né? Cheio de não me toques, olha, fulano, muito exigente, né? Muito rigorista nas exigências, né? Aí ela diz, no fundo, não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Ou seja, anotava os defeitos dos outros, não fazia a sua parte. Era um enfermo, né? Cheia de aflições. Vai, Fátima. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você é ouvidor que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade? Nesse mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataque da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo o impedimento fortuito. Só um instante. Aqui essa amiga, ela é muito lúcida, né?
olhando a história da Ernestina, diz, mas você foi muito infantil, né? Você foi muito infantil, você perdeu o momento com os dons que você levou, com a capacidade que você tinha, né, com a oportunidade de trabalho, né, você foi infantil, você esqueceu, né, que na Terra, né, o maior interesse nosso da alma é a realização algo de útil para o bem de todos, né? Ou seja, gente, aqui nós temos que fazer algo para o bem. Nem que seja dar um alimento, cuidar da criança, cuidar da casa do marido, permitir que alguém descanse. Isso é algo útil. Isso é do nosso interesse. Por isso que Jesus nos diz que o trabalhador mais importante é o servo. Quer ser uma pessoa importante no mundo espiritual? Seja servo de alguém. Você quer perfeição? Seja escravo. Jesus é taxativo. Né? Você quer ser destaque no mundo espiritual? Seja o servo. Né? Faça tudo pelo outro. Mas tu quer avançar rápido? Seja escravo. Faça mais ainda pelo outro. É o que ela nos diz aqui com outras palavras. Né? O maior interesse da alma, né? O maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vista ao infinito e à eternidade. Porque quando eu faço algo para alguém, isso não vai ser perdido. Mais na frente eu vou receber isso. Lá na eternidade, lá no infinito, eu vou receber o bem que eu tiver dado a alguém, ou tiver proporcionado a alguém. Né? Aí ela diz, olha, a gente encarnado, né, é do trabalho, quando a gente está encarnado, que teremos assédios de todos os elementos contrários. Né? Ou seja, aqui é para a gente ser testado, gente. Se meteu no bem, na prática do bem, pode esperar. Você vai ser testado. Dentro de casa, dentro de casa. Você só quer morar no centro, você só pensa nos outros, você só faz para os outros, você não faz nada, aqui você não quer fazer nada. Assédio dos elementos contrários. Você vai estar lá servindo a sopa, você vai estar servindo o café, vai passar a criatura e vai criticar. Está dando comida a vagabundo, são um bando de ladrões, são drogados. Você não está ensinando a pescar. Recentemente, domingo, eu estava no café, finalizando por volta das 7, 7h30. Aí chega uma criatura passando, caminhando, e para com o nosso grupo. Aquela criança que está ali. O que vocês estão fazendo? Você não pode deixar a criança ficar ali. Eu não entendi, senhora. Aquela criança. Não pode, tem que denunciar. Ligue para tal lugar, ligue para alguém, para os órgãos. Senhora, o pai está bem ali. Você não vai até lá e fala com o pai. Aí ele vai lhe explicar por que a criança está ali, pegando comida junto com o pai. Não, eu não posso, não. Eu sou uma pessoa da televisão. Aí eu nem reconheci a criatura. Depois me disseram que era tinha um programa de televisão. Gente, eu não estou aqui para questionar se a pessoa está lá, eu estou ali para servir. Chegou para pedir alimento, ele vai, se tiver, vai ter o alimento. Né? Mas a crítica vai ter de todos os lados, vai ter ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade, vai dizer, por que eu vou? Eu podia hoje estar na praia, podia ir para a festa, tomar uns goró no sábado à noite, mas eu vou estar o dia todo, tenho que acordar cedo. Né? Tudo isso vai ter esses ataques quando a gente está encarnado e quando a gente se propõe a prática do bem, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja, vai ter isso. A Ernestina esqueceu isso. E muitos de nós, por milindre, né? Nós estávamos falando de milindre. Nós né? falamos justamente disso hoje. Se milindra, não vou mais não. Né? Olha, lá na hora estavam brigando.
os moradores de rua começam a discutir, não, é a violência. Não, calma, gente. Atrito vai ter espírito ruim que vai dizer que a comida não presta, vai jogar fora, que a sopa está ruim. Mas você não vai esquentar a cabeça com aquilo. Vai ter dezenas de outros que vai dizer que estava uma delícia, que foi o primeiro alimento que ele comeu, que, né? Vai ter tudo isso, sugestões, né? Com certeza. Ou seja, no caminho de todo trabalhador fiel vai ter isso. Vai ter isso. E a gente estava comentando justamente isso, né? Se você se propor a fazer o bem, prepara, meu amigo, que vai vir obstáculo. Vai ter e mesmo. E quanto mais você tiver boa vontade em fazer, mais obstáculo vai vir, porque a sua boa vontade está mostrando que você tem material para superar esses obstáculos. E passa a ser um teste para a gente. Exatamente. É um teste. Não tem que ser fácil mesmo. A criação, você vai enricar porque você recebe donativo. Você vai ter que engolir. Não, eu sei o que estou fazendo, minha mente está tranquila. E você vai pagar mais imposto. Eu não corro o risco de ser penalizado. Agora mesmo. E eu fazer o quê? Esses ataques que vai ter. Aí ela vai dizer, são circunstâncias lógicas e fatais do serviço. Né? Porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável. Né? Nós não viemos para cá para gozar de sombra e água fresca, gente. É ilusória a criatura que achou que reencarnou, que está aqui só para comer, beber, dormir, passear, se embelezar e não fazer nada de útil. Lei do engano. Nós não viemos para descanso aqui. Se fosse para descanso, a gente ficaria lá. Mas viemos para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Isso é maravilhoso, isso. Vai, Fátima. Compreendo. Ela levantou a mão ali. Quem? Não, é só uma observação. De vez em quando aparecem uns memes, né? Instagram, não sei se a gente falando e eles leem, né? Mas tem um memezinho que mostra a fila do julgamento de pessoas para julgar o que você está fazendo e a fila de pessoas para te ajudar. Então, é isso. Vocês estão falando realmente quando, às vezes, a gente quer ajudar em determinada situação, as pessoas criticam. Mas você tem tempo para isso? Mas preste atenção, olha a sua vida. Tipo, dá vontade de dizer, tá ok, mas eu não pedi sua opinião, obrigada de verdade, mas eu quero ajudar. Dá vontade. Muito obrigada, mas eu quero ajudar. Então é isso, o memezinho que aparece, a fila lá do julgamento é imensa, mas a fila para ajudar, às vezes tem 2. Bem pequeno. Eu nem tenho. Vamos, Fátima, acho que dá para ler até o final agora. Agora. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvia a palavra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que falei, dizia um deles, em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificou-se profundo equilíbrio de minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica.
Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo, ainda hoje, que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Bom, aquele, mais um caso, né? Eu olhando, o Vicente estava andando naqueles grupos e parava para ouvir aqui e acolá, ele pegava um. Ele pegou esse relato aqui, né, desse senhor, né, que tinha falhado, que tinha espiado nas regiões inferiores, né, e que estava aguardando em novos recursos. Aí eu pergunto, mas foi por falta de orientação? Ele disse, não, que começou bem, né? Junto com a esposa, ele começou equilibrado, começou um trabalho, mas quando a esposa morreu, ou seja, quando mudou a situação, ele não se conforma com a morte da esposa, porque, no entender dele, a esposa era o equilíbrio dele. Ou seja, quando perde a esposa através da morte, ele se desequilibra. Ele vai atrás de uma outra esposa, e essa esposa começa a levar ele para outros prazeres, para os prazeres carnais. E então ele desequilibra. Ele começa o trabalho e interrompe o trabalho no caminho, porque ele vai atrás de prazeres sexuais, né? E termina se perdendo. Ou seja, o trabalho dele foi interrompido, né? Ele volta para os planos espirituais totalmente desequilibrado. É como se ele tivesse, ao invés de evoluir aqueles mecanismos da mediunidade para fazer elevar, fez com que ele estacionasse, já que ele ficou num padrão vibratório das entidades a qual ele se afinizava, que estava junto com a esposa, né? Aí que ele também gostava, né? Que era a parte da depravação sexual, que ele fez com que ele não continuasse o trabalho. Então, ele coloca que a falha dele foi a falta da esposa. Continua com essa impressão. Se ele voltar de novo sem a esposa, ele não vai conseguir. E, na realidade, nós precisamos superar isso. Ele entende que todo servo fiel tem que continuar o trabalho. Se está lá 2 trabalhadores, um falha, ele vai ter que fazer o trabalho, o dele e o do outro. Por exemplo, o café solidário não pode parar porque um resolveu não ir, porque não quer ir, né? Tem que continuar o trabalho é de Jesus, né? Porque não vai, aí acaba tudo. Não, vai o outro, vem o outro, vai chegar um outro. Então, ele ainda está com essa impressão de que ele não vai conseguir, ele precisa que a esposa vá com ele para continuar o trabalho. Ele está um pouco dependente emocional, né, para a execução do trabalho, quando, na realidade, ele precisa executar o trabalho sem essa dependência, né? Bom, assim nós finalizamos o capítulo 9, tá? Na próxima a gente vai ver a experiência de Joel. Todos leiam, tá? Que é bem interessante, tem muita instrução, tem a gente trazer essas experiências, para a gente aprender com as experiências dos espíritas, tá? Narrada por André Luiz, de como eles chegam do outro lado, para, quiçá, nós também
não cheguemos assim, a gente tome decisões para nos colocar no caminho, resgatar a dívida e plantar para o futuro, beleza? Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos uma ótima semana, que todos possam ter bebido bastante dessas informações e que elas possam, então, fazer parte da nossa vivência. Então, que pedimos a Jesus que abençoe a todos e que, encarnado e desencarnado, possa seguir a semana com bons proveitos. Que assim seja. Meu muito obrigado, gente. Nós que agradecemos. Obrigada, Obrigada, boa Alberto, noite. amigo. Obrigada. Boa semana aí para vocês. Tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite, até a Boa próxima. noite, boa semana. Tchau. Boa noite, tchau, boa noite. Boa Boa noite noite. a todos.